Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Essa frase foi dita por C.S. Lewis, um ex-ateu que se tornou um dos maiores defensores da fé cristã. E essa frase ela se aplica muito para os dias que a igreja está vivendo agora. Dias difíceis, dias de crise, dias de quarentena, de pandemia, dias onde a liberdade religiosa está sendo combatida, dias em que a nossa fé está sendo desafiada, dias em que nós precisamos nos perguntar se a nossa fé é cristocêntrica ou cultocêntrica, se a nossa fé é apenas uma fé domingueira ou uma fé viva que está atuando todos os dias, em todos os lugares da nossa vida. Há um texto bíblico que se encontra no livro de Atos, no capítulo 8, quando fala da primeira perseguição à igreja. Atos 8, versículo 1, naquele mesmo dia a igreja de Jerusalém começou a sofrer uma grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pelas regiões da Judéia, da Samaria. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Versículo 4 diz: aqueles que tinham sido espalhados anunciavam o evangelho por toda parte. Interessante que a igreja estava num momento muito confortável em Jerusalém, a descida do Espírito Santo, a igreja crescendo, a igreja ganhando a simpatia do povo, mas veio uma perseguição. E essa perseguição implacável fez com que todos os cristãos fossem espalhados pelas regiões da Judéia. E aqueles que tinham sido espalhados, eles aproveitavam para anunciar o evangelho. Então o evangelho começou a chegar a outros locais. Interessante isso. Deus não desperdiça a dor. Deus faz a igreja prosperar mesmo em meio ao caos. Mesmo numa pandemia, mesmo numa quarentena, mesmo quando prefeitos, governadores, poderes judicial, poder executivo tenta burlar, tenta oprimir, tenta constranger o exercício livre do culto. Isso não vai impedir que o cristianismo avance. A nossa fé, ela não está restrita ao templo, apesar de que a experiência do templo é uma experiência maravilhosa. Apesar de termos a liberdade religiosa garantida, mesmo assim, mesmo com todas as restrições, o evangelho vai avançar e Deus vai fazer prosperar a sua igreja mesmo em meio ao caos. Assim como a igreja de Jerusalém, que estava ali no momento de conforto, no momento de alegria com a descida do Espírito Santo, foi obrigada a sair de Jerusalém, mas aquela saída e aquela perseguição fez com que a igreja crescesse mais e mais. O meu desafio para você, para nós como igreja do Senhor, é nos perguntarmos: Deus está nos chamando para um novo tempo. É tempo de nós sairmos, é tempo de nós falarmos de Jesus, ir aos hospitais, ir às rádios, ir às redes sociais, aos nossos vizinhos. A igreja precisa avançar. E não faça da perseguição, não faça dessa situação um momento para você se resguardar ainda mais na sua fé, ficar ainda mais restringido na sua fé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus vai fazer prosperar mesmo em meio ao caos. Deus abençoe a sua vida. Deus possa lhe encorajar nesses dias. Em nome de Jesus. Amém.